Bom dia, querido irmão ou irmã. Que privilégio poder começar este dia na presença de Deus, colocando Ele em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina que devemos buscar o reino de Deus antes de qualquer outra coisa, e isso inclui começar o nosso dia com Ele, entregando tudo o que temos nas suas mãos. Não importa o que o dia traga, se começarmos com Deus, podemos ter certeza de que Ele nos guiará e nos dará a paz que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Hoje, neste devocional matinal, vamos refletir sobre como colocar Deus em primeiro lugar e começar o dia buscando sua direção. Lembre-se de que, quando priorizamos a Deus, todas as outras coisas se alinham conforme a sua vontade para as nossas vidas. Vamos dedicar este momento ao Senhor, pedindo que Ele nos fortaleça, nos guie e nos dê sabedoria para aproveitar cada oportunidade que Ele nos oferece hoje. Preparados para começar o dia com Deus em primeiro lugar? Vamos orar! Colocando Deus em primeiro lugar, uma das lições mais profundas e poderosas da vida cristã é aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é apenas uma prática espiritual, mas uma filosofia de vida que permeia todas as nossas ações, decisões e atitudes. A Bíblia nos ensina, de várias maneiras, que Deus deve ser nossa prioridade máxima, não apenas nos momentos de oração ou culto, mas em cada área de nossa vida. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos orienta: "Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Esse versículo nos lembra de que, quando colocamos Deus e o seu reino como nossa prioridade, tudo o que precisamos será provido por Ele. Essa é uma promessa clara e poderosa de que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades. No entanto, isso exige de nós uma postura intencional de confiar em sua providência, deixando de lado as preocupações e as tentativas de controlar tudo sozinhos. Colocar Deus em primeiro lugar não é algo que acontece automaticamente. Muitas vezes, somos atraídos por outras prioridades, como o trabalho, os relacionamentos ou as preocupações materiais. Nossa cultura enfatiza constantemente a busca pelo sucesso pessoal, pela realização profissional ou pela acumulação de riquezas, e isso pode nos distrair de nossa verdadeira prioridade, Deus. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, estamos decidindo que a nossa vida deve ser voltada para sua glória, e que, em todas as áreas, Ele deve ser o centro de nossas escolhas e decisões. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, as outras áreas de nossa vida encontram o equilíbrio e a harmonia que elas precisam. A verdadeira paz e satisfação vem de viver conforme a vontade de Deus, e isso não significa que seremos isentos de dificuldades. Pelo contrário, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Deus nos oferece uma paz que excede todo entendimento, Filipenses 4, versículo 7, e essa paz vem de uma vida alinhada com a sua vontade. O ato de colocar Deus em primeiro lugar também envolve uma entrega diária. Quando acordamos pela manhã, devemos dedicar os primeiros momentos de nosso dia a Ele. Isso pode ser feito por meio da oração, da leitura da Bíblia, ou simplesmente entregando todos os nossos planos e preocupações a Deus. Ao buscar sua presença logo pela manhã, estamos reconhecendo que dependemos dele para tudo o que fazemos. Essa prática diária fortalece nossa fé, nos dá sabedoria para tomar decisões e nos prepara para enfrentar qualquer desafio com confiança. Em Provérbios 3, versículos 5-6, somos lembrados de que, ao confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, Ele endireitará os nossos caminhos. Isso implica não depender do nosso próprio entendimento, mas buscar a direção de Deus em todos os aspectos da vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não estamos apenas buscando suas bênçãos, mas nos comprometendo a viver de acordo com sua vontade. Isso exige humildade, pois devemos reconhecer que, sem Deus, nada podemos fazer. João 15, versículo 5. Colocar Deus em primeiro lugar também exige uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, vivemos a vida focados nas coisas que podemos ver e tocar, nas preocupações do dia a dia, nas demandas do trabalho, da escola ou da família. No entanto, ao buscar primeiro o reino de Deus, mudamos nossa visão, colocando as coisas espirituais e eternas acima das temporais. Isso não significa negligenciar nossas responsabilidades diárias, mas significa viver com uma perspectiva que vai além do aqui e agora, buscando sempre os valores do reino de Deus em nossas ações e escolhas. Quando Deus é a nossa prioridade, Ele começa a moldar nossos desejos e pensamentos. Como Paulo diz em Filipenses 4, versículo 8, devemos pensar sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e digno de louvor. Essa mudança de foco acontece à medida que nos entregamos totalmente a Deus, permitindo que Ele transforme nossa mente e coração. À medida que colocamos Deus em primeiro lugar, nossas atitudes e comportamentos começam a refletir mais de sua natureza, e nos tornamos mais parecidos com Cristo, nosso exemplo perfeito.
Senhor, hoje queremos colocar-te em primeiro lugar em nossas vidas. Nos ajuda a buscar o teu reino em todas as nossas decisões e a viver de acordo com a tua vontade. Que o nosso dia comece e termine em tua presença e que possamos honrar-te em tudo o que fizermos. Fortalece nossa fé e nos guia em todos os caminhos. Em nome de Jesus. Amém. A importância da presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus é o maior presente que podemos ter em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos sua presença de maneira intencional, reconhecendo que, sem Ele, não somos nada. A presença de Deus nos traz paz, consolo e direção, e é a base para uma vida cristã frutífera e abençoada. Não podemos viver com propósito e sabedoria sem estar em comunhão contínua com o Senhor, buscando sua orientação para cada aspecto de nossa vida. O Salmo 16, versículo 11 nos lembra: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença plenitude de alegria, a tua mão direita delícias perpetuamente. A presença de Deus traz uma alegria que é completa, algo que o mundo não pode oferecer. Quando buscamos estar na presença de Deus, nossa alma se alegra, e encontramos uma paz que não depende das circunstâncias externas. A alegria que vem da presença de Deus é profunda e duradoura, não passageira como as coisas materiais. Viver na presença de Deus significa viver em constante comunhão com Ele, não apenas em momentos de oração, mas também em cada decisão, pensamento e ação. Quando buscamos a presença de Deus, estamos permitindo que Ele nos guie, nos ensine e nos transforme. Ele nos capacita a viver de acordo com sua vontade, e a sua presença nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida. A presença de Deus também nos dá sabedoria. Em Tiago 1, versículo 5, a Bíblia nos diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando buscamos a presença de Deus, pedimos não apenas por suas bênçãos, mas por sua sabedoria para viver de acordo com seus princípios. Ele nos guia, nos ajuda a tomar decisões e nos dá discernimento para saber como agir em situações difíceis. Além disso, a presença de Deus traz proteção. Em Salmo 91, versículo 1-2, encontramos a promessa de que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando buscamos a presença de Deus, podemos confiar que Ele nos protegerá e nos guardará em todos os momentos. A presença de Deus é nosso abrigo seguro, especialmente nas tempestades da vida. Buscar a presença de Deus também nos leva a uma vida de adoração e gratidão. Em João 4, versículo 24, Jesus nos ensina que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa adoração se torna um reflexo do nosso amor por Ele e de nossa devoção. A adoração não é apenas uma prática religiosa, mas um estilo de vida. Cada palavra, atitude e pensamento pode ser uma forma de adorar a Deus, reconhecendo sua grandeza e sua bondade. Senhor, queremos viver em Tua presença todos os dias. Nos ajuda a buscar-te de todo o coração e a reconhecer que, sem Ti, não podemos viver plenamente. Que Tua presença nos dê alegria, sabedoria e proteção em cada momento. Nos guia para viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Entregando nossos planos a Deus. A vida cristã não se trata apenas de cumprir tarefas ou de seguir uma rotina diária, mas de aprender a confiar em Deus com nossos planos, nossos projetos e nossas decisões. A entrega dos nossos planos a Deus é uma parte essencial de viver uma vida alinhada com a sua vontade. Em Provérbios 16, versículo 3, a Bíblia nos ensina: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Este versículo nos lembra que, ao entregarmos nossos planos a Deus, Ele se encarrega de estabelecer nossos caminhos e de nos guiar na direção certa. Muitas vezes, em nossa vida diária, buscamos fazer planos por conta própria, dependendo da nossa própria sabedoria e entendimento. Não há problema em planejar, mas o desafio vem quando tentamos controlar todas as situações sem consultar a Deus. A verdadeira entrega começa quando reconhecemos que, sem a direção de Deus, nossos planos podem ser limitados e cheios de falhas. Ao entregarmos nossos projetos nas mãos de Deus, estamos dizendo: Senhor, não quero fazer isso sozinho. Eu confio em Ti e acredito que o Teu plano é melhor do que o meu. A Bíblia nos ensina em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esta promessa é clara: ao entregarmos nossos planos, Deus se encarrega do resto. Muitas vezes, nos esforçamos tanto para alcançar nossas metas, mas esquecemos que Deus é quem nos guia, nos fortalece e nos ajuda a alcançar o que Ele deseja para nós. Quando entregamos nossos planos a Ele, nos colocamos na posição de confiança, sabendo que Ele vai agir em nosso favor.
Entregar nossos planos a Deus também significa abrir mão da ansiedade e da preocupação. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com o futuro que esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Em Filipenses 4 versículos 6 e 7, somos orientados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossos planos a Deus em oração, Ele nos dá a paz que vai além da compreensão humana, nos permitindo descansar na certeza de que Ele está trabalhando por nós. Um aspecto fundamental da entrega dos nossos planos é confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, de acordo com a nossa agenda. No entanto, Deus tem um tempo perfeito para tudo, e sua visão é infinitamente mais ampla do que a nossa. Em Eclesiastes 3 versículo 1, encontramos a afirmação: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando entregamos nossos planos a Deus, devemos confiar que Ele nos guiará no momento certo, em sua perfeita vontade. Isso nos desafia a ser pacientes e a esperar com fé, sabendo que Deus nunca chega atrasado e que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. A entrega dos nossos planos a Deus também nos ajuda a permanecer humildes. Quando reconhecemos que não temos todo o controle e que precisamos de Deus para nos guiar, nossa confiança em nossa própria capacidade diminui e nossa dependência de Deus aumenta. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6 versículo 10. Isso implica em confiar que, mesmo que os nossos planos não se realizem como imaginamos, a vontade de Deus para nós sempre será melhor, mais completa e mais benéfica. Além disso, ao entregarmos nossos planos a Deus, nos colocamos na posição de ser usados por Ele. Muitas vezes, Deus muda nossos planos para nos direcionar a algo maior e mais significativo. Ao permitir que Ele nos guie, abrimos nossas vidas para suas surpresas e seus planos extraordinários. A entrega completa nos permite ver a mão de Deus agindo em nossa vida, guiando-nos para cumprir o propósito maior que Ele tem para nós. Senhor, entregamos nossos planos em Tuas mãos. Sabemos que, sem Ti, nada podemos fazer, e confiamos que o Teu plano para nós é perfeito. Nos ajuda a confiar no Teu tempo e a descansar em Tua paz, sabendo que Tu és fiel para realizar o que é melhor para nós. Que possamos viver para cumprir o Teu propósito e sempre buscar a Tua vontade em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Viver com confiança e fé. Viver com confiança e fé em Deus é um dos maiores desafios e também uma das maiores bênçãos da vida cristã. A confiança em Deus nos permite enfrentar qualquer situação com a certeza de que Ele está no controle e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Hebreus 11 versículo 1, encontramos a definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a confiança em Deus, mesmo quando não podemos ver ou entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. É acreditar que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo nas situações mais difíceis. Viver com confiança em Deus significa viver sem medo, sabendo que Ele é maior do que qualquer adversidade. Quando colocamos nossa confiança em Deus, sabemos que Ele nos sustenta, nos fortalece e nos dá a capacidade de superar qualquer obstáculo. Em Isaías 41 versículo 10, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa é uma fonte de grande conforto, pois nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está ao nosso lado, nos ajudando e nos sustentando. Viver com fé também significa descansar na certeza de que Deus tem o controle de nossa vida e que Ele não nos deixará sozinhos. Em Salmo 56 versículo 3, o salmista diz: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti. A fé é a confiança de que Deus cuida de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas ou desafiadoras. Confiar em Deus não significa que não teremos momentos de medo ou insegurança, mas significa que, mesmo no meio do medo, escolhemos confiar em Ele. A fé em Deus nos ajuda a tomar decisões com coragem, mesmo quando o caminho não está claro. Em 2 Coríntios 5 versículo 7, encontramos a instrução: porque andamos por fé, e não por vista. Muitas vezes, Deus nos chama para seguir um caminho de fé, onde não vemos todos os detalhes do que acontecerá, mas confiamos que Ele nos guiará. Quando vivemos por fé, não nos baseamos apenas no que vemos ou no que entendemos, mas confiamos que Deus está conduzindo nossas vidas para o seu propósito perfeito. Confiar em Deus também nos leva a viver com paciência. Quando enfrentamos dificuldades ou estamos esperando por algo que desejamos, a paciência se torna uma virtude essencial.
Em Tiago 5 versículo 7, a Bíblia nos ensina: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. A paciência é a confiança de que, no tempo certo, Deus trará a resposta certa para nossas vidas. Viver com fé e confiança significa esperar com paciência, sabendo que Deus nunca chega atrasado e que Ele sempre tem o melhor para nós. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver com confiança e fé em Ti, que possamos descansar na Tua soberania e confiar em Teu plano perfeito para nossas vidas. Nos ajuda a viver sem medo, sabendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Dá-nos a paciência para esperar no Teu tempo e a coragem para seguir a Tua direção, mesmo quando o caminho não está claro. Em nome de Jesus. Amém. Honrando a Deus em cada momento. Viver com Deus em primeiro lugar significa honrá-lo em cada momento da nossa vida. Cada ato, decisão e escolha deve ser uma expressão de nossa adoração a Deus. Em Colossenses 3 versículo 17, somos orientados: e tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso nos lembra que nossa vida é uma contínua adoração a Deus, e cada ação deve ser feita com a intenção de agradá-lo e glorificá-lo. Honrar a Deus em cada momento significa fazer tudo com excelência, mesmo nas tarefas mais simples. Muitas vezes, achamos que as coisas pequenas da vida não são importantes, mas, na realidade, tudo o que fazemos pode ser uma oportunidade de honrar a Deus. Seja no trabalho, em casa, nos estudos ou em qualquer outra área, devemos nos esforçar para fazer tudo com o coração voltado para Deus. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas que devemos dar o nosso melhor em tudo o que fazemos, reconhecendo que estamos servindo ao Senhor e não aos homens. Honrar a Deus também envolve ser um testemunho do seu amor e sua graça. Em Mateus 5:16, Jesus nos instrui: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando vivemos de maneira que honra a Deus, nossas ações e atitudes se tornam um reflexo do seu caráter. Somos chamados a ser luz neste mundo, e isso inclui ser um exemplo de amor, paciência, bondade e perdão. Em Romanos 12 versículo 1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Viver para Deus envolve entregar nossas vidas como um sacrifício, o que significa que cada parte de nossa vida deve ser consagrada a Ele. Não se trata de um sacrifício físico, mas de uma entrega total de nossa vontade, nossos desejos e nossos planos. Senhor, queremos honrar-te em cada momento de nossa vida. Nos ajuda a viver de maneira que te glorifique, seja nas coisas grandes ou pequenas. Que nossas ações e atitudes sejam um reflexo do teu amor e da tua graça. Que possamos viver para ti, entregando nossas vidas como um sacrifício agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém.